paz do Senhor, meus irmãos. Coração muito alegre de estarmos aqui juntos, né? Juntos com o povo do Senhor, junto com uma família que também nos abraçou. A Rívia disse que está há 13 anos, a gente vai completar 8 anos caminhando junto com essa família que tanto acrescentou a nós. E nessa noite eu queria estar te convidando a abrir a sua Bíblia, no livro de Números, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração, algo que falou profundamente ao meu coração, e eu creio que também falará ao seu coração, porque aquilo que vem do Senhor, ele geralmente vem para transformar, vem para acrescentar, vem para transformar, vem para mudar muitas das vezes pensamentos que estão incutidos de uma forma ou de outra no nosso pensamento e na nossa vida, e o Senhor vem para transformar. Se você crê dessa forma, abre comigo a palavra do Senhor em Números 11. Eu vou te pedir para permanecer por um tempo com a sua Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo alguns versículos para a gente tentar contextualizar o que o Senhor tem trazido ao meu coração. Números 13. A gente vai ler Números 13, o 1 e o 2. Depois a gente vai para o 26, do 26 ao 32. Números 13, 1 e 2 primeiro diz assim. Na minha Bíblia está dizendo assim: a missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vai comigo no 26. E a palavra do Senhor vai dizer, que após os 40 dias, lá cada responsável da sua tribo, fez isso que havia sido ordenado. E após os 40 dias vem o relatório, o que aconteceu nessa expedição. E a palavra do Senhor diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O que eu queria estar compartilhando com os amados irmãos hoje é que muitas das vezes o nosso posicionamento, a nossa visão, ela vislumbra coisas que na verdade se distorcem diante do plano central do Senhor. A gente sabe que esse povo nesse momento já havia vivido grandes coisas, coisas extraordinárias, todas elas realizadas pelo Senhor. A gente sabe que eles tinham sido libertos de uma escravidão através de sinais e prodígios maravilhosos, onde Deus já tinha manifestado ali o seu poder, a sua glória, onde Deus havia feito grandes coisas, onde o Senhor conduziu eles num deserto, onde eles eram guardados por coluna de nuvem, por coluna de fogo, onde eles já haviam contemplado a abertura do Mar Vermelho, onde eles já haviam sido alimentados por coisas que caíam do céu, onde eles já haviam visto água saindo de rocha. Então eles já haviam vivido grandes coisas, extraordinários milagres na presença do Senhor. E quando começa a chegar o momento de viver mais um desses milagres, mais um desses fatos extraordinários que o Senhor havia prometido para eles, vamos dizer assim, a culminância, ou pelo menos o início da culminância daquilo que Deus tinha para eles, o Senhor dá uma missão a 12 espias. A missão, meu irmão e minha irmã, era a mesma: vai observar a terra,
12 pessoas, 12 homens com uma mesma missão. Só que embora essa missão fosse a mesma, a visão de dois grupos, ela foi bem diferente, distorcida. Porque diante de uma missão onde o trecho que a gente leu começa a dizer ainda, o Senhor dizendo para Moisés enviar alguns homens em missão para uma terra que ele já tinha dado aos israelitas. A palavra do Senhor diz, manda esses homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. A promessa já havia sido liberada sobre a vida deles. O Senhor já tinha falado, vai olhar aquilo que eu já te dei, vai contemplar aquilo que eu já reservei para você. Só vai olhar, porque aquilo que você vai olhar, o Senhor teu Deus, já estou declarando que é seu. É uma bênção que eu já liberei sobre a sua vida. E muitas das vezes nós nos deparamos com essas situações, as quais temos bênçãos liberadas do Senhor para nós. Mas muitas das vezes nós não temos uma visão espiritual sobre aquilo que Deus tem para nós. 12 espias, debaixo de uma mesma missão, mas com uma grande distorção de visão. Após esse reconhecimento, após eles contemplarem coisas extraordinárias que a palavra do Senhor disse, eu não li aqui para a gente poupar um pouquinho do nosso tempo, que, se eu não me engano, no versículo 23, que do 13, fala que o único cacho de uvas, eles precisavam ser carregados por 2 pessoas. Então eles chegam com esse fruto, com diversos outros frutos, mostram. Olha só, a terra tem isso mesmo. Tudo que o Senhor tinha prometido lá para os nossos antepassados, uma terra que mana leite, que mana mel, é isso mesmo. Foi isso que a gente viu. Aqui estão os frutos. Olha só como que tem coisa lá extraordinária. Só que um grupo desses, e olha que eu te digo, era a grande maioria. Então eu já quero liberar sobre a sua vida que nem sempre a maioria vai ter razão. Nem sempre a maioria vai ter uma visão espiritual sobre aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Abra o olho. Não deixe que visões distorcidas sobre a promessa que Deus liberou para a sua vida sejam roubadas, porque você tem dado ouvido à grande maioria. Porque eu posso te dizer que a maioria nem sempre tem a razão. E nesse momento, 10 dos espias falam assim, olha, o fruto está aqui, é até grande, a terra é boa, lá tem leite, tem mel com fartura, E eles começam a dizer assim, mas o povo que está lá, o povo que vive lá é poderoso, porque quando a gente olha com os olhos humanos, com olhos carnais, a bênção do Senhor, quando a gente olha com a visão carnal, as evidências espirituais, elas passam a ser aniquiladas, porque Deus nunca precisou de algo favorável para operar o milagre, e eles sabiam bem disso. Quantas vezes, por situações muito improváveis, eles já haviam vivido o milagre do Senhor, e eles chegam diante de mais uma oportunidade de viver o milagre do Senhor. E eles falam assim, o fruto é bom, existe isso aí, mas Aí eles começam a dizer, mas o povo é poderoso, as cidades são fortificadas, as cidades são grandes, tem gente para tudo quanto é lado, tem descendente de gigante lá, tem gente que vive do lado do outro, tem povo para tudo quanto é lado. E o povo começa a ser impregnado por aquela murmuração. E o povo começa a ser, na verdade, contaminado por aquilo que tentava naquele momento roubar ali a entrada, o princípio da grande bênção que eles tinham. E eu vejo aqui na palavra do Senhor, quando Caleb diz assim, lá no 30, Caleb fala assim, cala-se gente, fica quieto pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Porque Caleb começa a ver que aquela visão meramente, totalmente carnal, estava não só levando aqueles 10 a desistirem da promessa, mas estava contaminando, estava contagiando negativamente todo o povo, a ponto deles dizerem assim, é melhor a gente voltar para o Egito. Vamos achar um responsável, um chefe, para a gente voltar para o Egito. Gente, isso é muito triste.
É muito triste quando nós olhamos as situações com olhos carnais e temos a vontade de voltar para um lugar de escravidão, para um lugar onde nós éramos totalmente oprimidos, porque é isso que o pecado faz. Quando você começa a olhar para as situações com a sua visão carnal, você começa a desejar até aquilo que você sabe que te fazia mal. Você começa a desejar até aquilo que você sabe que te afasta do Senhor. E como a palavra do Senhor diz, eu imagino Caleb falando assim: gente, acorda! Gente, acorda! A gente nunca precisou de que as coisas parecessem fáceis para dar certo. Pelo contrário, Deus tem movido grandiosamente no nosso meio, com situações totalmente improváveis. Ei, você já viu codornize cair do céu? Você já viu uma nuvem, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo que te conduzia? Você já viu água saindo do deserto? Você já se deparou com um mar vermelho aberto para você passar? E agora você está pondo impossibilidade diante de um Deus que pode todas as coisas. E Ele começa a dizer: gente, acorda, acorda, vamos subir, vamos tomar posse, porque é certo que nós venceremos. Quando nós temos uma visão espiritual diante daquilo que Deus tem, diante daquilo que na verdade nós temos nos deparado, quando a nossa visão é espiritual, a gente começa a dizer: eu não vou olhar a possibilidade, porque eu sirvo a um Deus que é o impossível. Eu sirvo a um Deus que opera o impossível. Eu sirvo a um Deus que nunca precisou de esquema que pudesse parecer fácil para realizar a obra que Ele tinha para realizar na minha vida. E a gente vê claramente essas duas visões. A visão carnal, onde até reconhece, algumas das bênçãos que existiam naquela terra, mas colocou um monte de mais. Começou a entender e a declarar que não havia possibilidade naquela conquista. E esse relatório negativo, ele se espalha assim rapidamente. Porque já reparou como é que notícia ruim corre rápido? Como é que coisa para minar aquilo que Deus tem se espalha rápido? E aquilo se espalhou e o povo começa a prantear. E o povo começa a lamentar. E o povo começa, a palavra do Senhor diz que o povo começa a chorar em alta voz. Um lamento. Ah, para quê, Senhor? Para quê que o Senhor me tirou do Egito? Aquele mesmo lamento que durante toda a travessia do deserto, virava e mexia, aquele povo estava lá dizendo: ah, Senhor, por que você não deixou a gente lá? O Senhor tirou a gente de lá para a gente morrer no deserto. E esse lamento roubou de grande parte daquela população a alegria de estar próximo do grande milagre, de estar próximo da terra prometida. E como nós conhecemos o nosso Deus, a murmuração daquele povo, ele despertou a ira do Senhor. No capítulo 14, no versículo 11, o Senhor diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Meu irmão, minha irmã, quando nós temos uma visão carnal diante da situação, a gente começa a se achar gafanhoto. A palavra do Senhor, um pouquinho antes, diz isso. Quando eles estão espalhando esse relatório de medo, eles falam assim: eu me vejo como gafanhoto diante dele. Eu tenho certeza que ele também me vê como gafanhoto. Porque a gente não pode contra eles. A gente não pode contra eles. Então, quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a dar ênfase a essa visão carnal, a gente, na verdade, se diminui. E a partir do momento que a gente se diminui em algo que o Senhor está, a gente também diminui o nosso Deus. A gente também começa a achar que o nosso Deus não é capaz de prover aquilo que, na verdade, era uma promessa dele sobre as nossas vidas. Só que, em contrapartida à visão carnal, a gente também se depara com a visão espiritual de Caleb e de Josué.
Quando Caleb começa a tentar despertar aquele povo, e ele vê que tudo que ele estava falando não estava adiantando, ele falava, gente, nós venceremos, nós venceremos. Ele começa a dizer no 14:6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, eles rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e que a gente não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. O fruto de uma visão espiritual. Preste atenção, a visão carnal via aquele povo como meros gafanhotos. Josué e Caleb, tomados pela visão espiritual, falou, vai dar certo. Nós vamos devorá-los como se devora pão. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente se alimenta do pão vivo que desceu do céu, as escamas dos nossos olhos são removidas e a visão carnal é posta de lado e nós começamos a olhar as coisas com uma visão espiritual. É noite de pormos fim a todo e qualquer tipo de visão carnal. E quando eu digo a todo e qualquer tipo de visão carnal, eu quero declarar que em todas as situações da nossa vida, porque nós somos seres espirituais, se somos seres espirituais, precisamos ver as coisas com olhos espirituais, porque se eu quero bênçãos espirituais, eu preciso buscar características espirituais para a minha vida. Enquanto a visão carnal, ela aniquila, ela mata evidências espirituais. A visão espiritual, ela destaca evidências espirituais. E naquilo que podia parecer difícil, naquilo que podia parecer impossível, Caleb e Josué se mantiveram íntegros, se mantiveram ali. Não, vai dar certo, porque eu sei quem guerreia por mim. Vai dar certo, porque eu sei quem luta por mim. Vai dar certo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para a minha vida e para o meu povo. E quando a gente tem a visão espiritual, a gente tem características muito diferentes. Enquanto o povo murmurava, enquanto o povo ficava incitando ali uma rebelião, porque eu vejo dessa forma. Se você quer levar um povo todo a querer voltar à escravidão, meu irmão, não tem como não dizer que isso é uma rebelião. Isso não provém do Senhor. Todo tipo de rebelião não provém do Senhor. Mas quando nós temos a visão espiritual, sabe como que a gente reage diante das situações? Da mesma forma que Caleb e Josué reagiram. É rosto em terra, é joelho no chão, é com vestes e coração rasgado diante do Senhor. Palavras poderiam não mais ali adiantar, porque o terror já havia sido instaurado. Mas eles colocaram o joelho no chão, eles colocaram o rosto em pó. Eles rasgaram as suas vestes, eles começaram a dizer, gente, a terra é excelente, porque tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é excelente. A terra é excelente, os frutos são maravilhosos, e ele vai declarando tudo que a gente leu. Se o Senhor se agradar de nós, não foi isso que a gente leu? Se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos nela. E aí tem um X da questão. Se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos nela. E aqueles 10 espias que se deixaram levar por essa visão carnal, eles não tiveram o privilégio de contemplar a bênção do Senhor. Eles não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Porque quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no 21, que diz assim, no entanto, eu juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo
haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Uma missão, 2 visões, 2 resultados totalmente diferentes. Aqueles que murmuraram, aqueles que se opuseram a cumprir aquilo que Deus havia já decretado sobre aquele povo, eles não herdaram a promessa do Senhor. Porque a visão carnal, meu irmão, quando nós nos deparamos com situações e nos deixamos levar por essa visão carnal, ela vai gerar morte, ela vai gerar castigo, ela gera a ira de Deus, que foi o que a gente leu na palavra, o Senhor cirou. E o Senhor falou, eu vou acabar com esse povo que mais uma vez está aqui reclamando, está aqui murmurando, está pondo aqui em discussão aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso, aquilo que eu sou capaz ou aquilo que eu não sou capaz. E quando a gente tem a visão carnal, todo o propósito de Deus, ele é aniquilado, porque a minha visão foi uma visão carnal. Então o que Deus tinha para a minha vida é decretado a falha. É decretado a falha naquela missão inicial. Mas quando nós somos tomados por uma visão espiritual, quando mesmo com as nossas limitações, você acha que Caleb e Josué, quando se depararam com aquele povo grande, vocês acham que eles também não pensaram assim, poxa, eu acho que eu achei até que podia ser mais fácil. Porque às vezes na vida acontece isso. A gente se depara com umas situações e a gente fala assim, esse gigante está bem longe daquilo que eu posso enfrentar. E eu creio que mesmo diante do posicionamento de visão espiritual, eles puderam ter assim, gente, mas a situação não é fácil. Porque a situação não era fácil. Só que a diferença de você ter uma visão carnal, de uma visão espiritual, é você saber quem luta por você. É você saber que você não está sozinho nessa parada. É você saber que o gigante pode parecer enorme. É você saber que a situação, as mãos e os olhares humanos, a falência já foi decretada, não dá pra gente, não dá para o nosso exército. Mas quando eu declaro diante do Senhor, eu não aceito mais uma visão carnal. Eu quero viver baseado e pautado numa visão espiritual. As coisas desembaralham na nossa frente, porque a gente começa a experimentar o que é ser espiritual. E sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, eu quero experimentar todos os dias o que é ser espiritual. Porque ser carnal, meu irmão, isso é muito fácil. Ser carnal a gente sempre foi, desde que nasce. A gente tem as nossas razões, a gente tem as nossas certezas, a gente tem as nossas convicções, a gente vê as nossas possibilidades. Isso é muito simples, isso é muito fácil. E o que é fácil, o que é simples, o que eu não preciso do Senhor, eu não quero para a minha vida. O povo de Deus precisa entender que é tempo de declarar isso. Senhor, eu não quero mais visão carnal sobre situação nenhuma, porque eu quero aprender a viver como um ser espiritual. Porque eu quero olhar a situação, por mais embaraçosa que ela possa me parecer, e eu quero poder declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para muitos pode parecer loucura. Para muitos pode parecer que a gente está mesmo ficando doido. Mas eu não estou importando com o que os 10 estão falando a meu respeito. Eu não estou me importando com o que a maioria está dizendo sobre a bênção que Deus decretou sobre a minha vida.
Eu não me importo com o que estão falando, se é algo possível, se é algo impossível. Eu não quero me importar, sabe por quê? Eu não vivo mais por vista. Eu vivo através daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida. Você pode declarar isso. Você pode levantar a sua mão aí onde você está e dizer: Senhor, eu não vivo por vista. Eu vivo pelo Teu Espírito que habita na minha vida. Eu não quero mais visão carnal. Eu quero visão espiritual. Sabe por quê, meu irmão? A visão espiritual, ela gera vida. A visão espiritual, ela gera bênção. A visão espiritual, ela culmina no cumprimento da promessa, no sucesso do propósito. A visão espiritual faz você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, a missão foi cumprida. Aquilo que o Senhor delegou para mim, mesmo com as minhas limitações, eu declaro, foi cumprida. Porque eu analisei, eu olhei, mas foi com os olhos espirituais. Oh Deus, quando as minhas limitações tentavam falar mais alto, eu declarava: não sou eu quem vai guerrear, é o Senhor quem vai na frente. Não sou eu quem sou o general desse exército, mas é o Todo-Poderoso. É tempo da igreja se colocar num lugar e num posicionamento de olhar as situações com olhos espirituais, porque os olhos espirituais nos levam a lugares mais altos. Porque os olhos espirituais lá na frente, a palavra do Senhor diz que os homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma visão espiritual, a gente é poupado da ira do Senhor e a gente herda a promessa. Quando nós temos uma visão espiritual, nós nos tornamos herdeiros da promessa. E nós mais na frente, a gente sabe que Josué, quando liderou esse povo, ele teve tantas outras experiências extraordinárias com o Senhor. Porque a visão espiritual, meu irmão, faz você transpassar muralhas. Faz você marchar 7 dias uma vez, 6 dias uma vez. Não tem problema. Porque quando a gente tem uma visão espiritual, a gente não reclama do processo. Porque a gente sabe que o propósito é válido, é coisa grande demais. E quando nós enxergamos tudo com visão espiritual, a gente marcha. A gente marcha e com o nosso marchar, com o nosso brado de vitória, a gente derruba a muralha. Quando a gente tem visão espiritual, até o sol para. O sol para. Porque a visão agora é espiritual e você não precisa de razão humana. Você não precisa de coisas que homem algum pode explicar. Porque agora você não vive mais segundo os olhos humanos. Você vive segundo os olhos que o Senhor tem colocado sobre você. Quando nós prosseguimos com uma visão espiritual, as bênçãos do Senhor alcançam a nossa vida. E sabe do mais? As bênçãos do Senhor não alcançam somente a nossa vida, mas também alcançam a nossa família. O que é que Josué falou? Ei, está na hora de decidir. Está na hora de decidir. Será que ficou algum resquício de visão carnal aí? Diante de vocês eu não sei, mas o que eu posso declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa declaramos que lá só existe visão espiritual sobre as circunstâncias. Porque a visão espiritual, ela abre o nosso terreno, o nosso horizonte é aberto. O
Porque muitos dizem que somos bitolados, e eu quero dizer, vocês estão tudo enganados. Nós vislumbramos um horizonte muito maior do que aquele que a visão carnal pode dizer e declarar e até mesmo tentar decretar sobre a sua vida. Meu irmão, não tome posse de nada que é decretado com visão carnal sobre sua vida. Tome posse apenas daquilo que é vislumbrado, que é visto com olhos espirituais, porque isso sim vem de Deus, porque isso sim é promessa de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos as situações com olhos espirituais, nós escolhemos ao Senhor de todo o coração. E quando a gente escolhe o Senhor de todo o coração, pode ter gente murmurando perto da gente, pode ter gente reclamando perto da gente, que a gente vai dizer assim: gente, acorda. Essa vitória é nossa em nome de Jesus. Essa terra é nossa em nome de Jesus. Porque eu não sou gafanhoto, eu sou comedor de pão. Eu não sou gafanhoto, mas eu sou aquele que devora como se come pão, porque eu sei quem luta e quem guerreia por mim. A igreja do Senhor precisa continuar contemplando a terra prometida. Precisamos contemplar essa terra com olhos espirituais. Precisamos ser espiadores constantes dessa terra prometida. E para terminar, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Os espias contemplaram a terra prometida, os frutos dessa terra prometida. Alguns deles, a maioria deles, se deixou envolver pelas dificuldades. Mas o que eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a minha vida, que as dificuldades não vão tirar de nós a alegria de contemplar a Jerusalém celestial. Tem uma terra prometida, liberada para a minha vida e para a sua vida. Mana, leite, mel, frutos em abundância. A palavra do Senhor em Apocalipse 21 diz assim: João recebe essa revelação, gente, algo extraordinário da parte do Senhor. E sabe o que é mais extraordinário? Ele recebeu e deixou registrado. Porque eu e você também podemos espiar a terra prometida. Eu e você também podemos espiar a terra prometida e trazer um relatório. Vale a pena, vale a pena, vale a pena enfrentar cada gigante. Vale a pena enfrentar cada dificuldade, porque a terra é boa demais. Aleluia! Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará
tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Diante disso, meu irmão, os gigantes ficam pequenos. Diante daquilo que a gente acabou de ler, que está registrado na palavra, que a gente já confia, ainda fala assim, registra aí, porque isso é verdade. Escreve aí, porque isso é verdade. Eu estou falando que é verdade, escreve. Os gigantes ficam pequenos, porque quando a gente olha com os olhos espirituais, a bênção de Deus é muito maior do que as dificuldades. A promessa de Deus é muito maior do que toda e qualquer dificuldade que eu e você possamos encontrar pelo caminho. Essa promessa é para a minha vida. Essa promessa é para a sua vida. Tome posse dessa promessa do Senhor. E a partir de hoje, declare sobre a sua vida: oh Deus, eu não aceito mais visão carnal. Eu não aceito mais olhar nada com olhos carnais. Porque a partir de hoje, eu quero olhar todas as situações com os olhos espirituais. Porque a terra prometida, essa terra prometida, eu hei de herdar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.